tudo tranquilo, pode ser também. Tudo na mesma vibe, tudo na nossa vibração. Pode ser, vai lá. Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal Pré-Estreia. Esse é o piloto da primeira vez que a gente tá gravando. Na verdade não é a primeira vez, a gente já tentou várias vezes até a gente conseguir chegar aqui. E quando a gente decidiu começar a gravar deu um problema porque a gente usava a tela do computador e acabou a luz. Mas, enfim, o Pré-Estreia ele foi uma idealização minha e do Igor. Igor, presente-se aqui por favor. Ai meu Deus. E aí galera, tudo bem? Igor, Eu vou só aparecer rapidinho só porque eu sou da produção. vai chegar um dia que eu vou conseguir começar, gravar. Mas é um sonho antigo já nosso, a gente se conheceu na época da escola e se conheceu por conta de cinema, a gente gostava, sempre gostou de cinema, a gente falava sobre filmes no intervalo, voltando pra casa. E aí no começo desse ano eu tava terminando a faculdade e ele quis fazer alguma coisa relacionada, um canal ou um site, e surgiu a oportunidade, conseguimos fazer e vamos ver no que vai dar isso aqui agora. E o tema do vídeo de hoje, aproveitando que saiu Animais Fantásticos e Onde Habitam há pouco mais de um mês, é sobre Harry Potter e as sagas no cinema. Eu gostei bastante mesmo, eu achei que ele trouxe a magia de volta. Mas antes de a gente falar sobre Harry Potter, a gente tem que começar com o precursor de tudo isso, que na verdade foi O Senhor dos Anéis. Por que O Senhor dos Anéis? A Warner estava querendo achar uma franquia de sucesso no cinema, já que os filmes de super-herói na época ainda não eram tudo aquilo. Tinha o Batman, tinha o Superman e a Marvel não tinha quase nada. Então, O Senhor dos Anéis ele foi o início, ele foi gravado um pouco antes de Harry Potter, mas lançado na mesma época. E por ser baseado em um livro mais antigo, ele tem uma base maior de fãs. E assim, ele fez um sucesso estrondoso. Digamos que ele gastou 280 milhões de orçamento e ele conseguiu gerar uma receita de 2,9 bilhões de dólares. Fora os Oscars e tudo mais que ele trouxe. Então, com o sucesso do Senhor dos Anéis, a Warner falou, não, vamos apostar em Harry Potter, que esse filme, essa franquia vai ser um sucesso, principalmente entre os mais jovens, os adolescentes e as crianças. A gente é meio suspeito para falar sobre Harry Potter, porque é uma coisa que a gente gosta bastante. Eu assisti todos os filmes do cinema, tenho todos os livros, os DVDs, tem cachecol, tem as varinhas, tem de tudo. Então, é meio difícil falar mal de uma coisa que a gente gosta bastante. Harry Potter, quando começou em 2001, eu lembro de ter ido no cinema, era uma coisa que ninguém conhecia, era uma primeira franquia mais adolescente, assim, e pra crianças que tinham sido lançado. E foi o primeiro filme que eu assisti com personagens reais, um live action, porque eu só assistia filme da Disney na época. E eu fiquei maravilhado com tudo aquilo. É bem legal você se sentir parte de um universo que foi criado mais ou menos na mesma época, assim, que eu tinha, na verdade, acho que 7 anos e o personagem tinha 10. Então eu me senti dentro daquele universo, e aí eu fui atrás de livros, fui atrás de outras coisas, e ao longo dos anos eu fui crescendo junto com o Harry, tanto nos livros quanto nos filmes. Mas no filme é melhor ainda porque você vê a passagem do tempo, você não precisa usar a sua imaginação, tá tudo ali. Por mais que as pessoas reclamem, ele foi talvez a saga mais fiel, perdendo talvez pro Senhor dos Anéis e o Hobbit, que eles fizeram um filme de 3 horas e aí por isso que deu pra colocar tudo ali. Mas tenta manter uma criança 3 horas dentro do cinema, não vai dar. Então, assim, tiveram que tirar algumas coisas, tipo... Pega, por exemplo, Harry Potter e o Cálice de Fogo. Alguns dos desafios que eles enfrentaram na última prova, no labirinto, eles tiveram que tirar porque já era um filme muito comprido. O filme acho que teve 2 horas e 40 por aí. Imagina aumentar isso pra 3 horas, não tem como. As crianças iam ficar loucas dentro do cinema, iam começar a pular, não ia ser legal. Mas eles se manteram bastante fiéis em outras coisas. Você pega Relíquias da Morte, que dividiram em 2. É um filme ali que ele tem muito do livro. Tem uma coisinha ou outra que não tem, mas... É mais ou menos isso que a gente quer mostrar. Como que Harry Potter conseguiu se manter fiel ao longo dos tempos, outras sagas não fizeram o mesmo e tiveram sucesso ou não. O primeiro caso é as Crônicas de Nárnia. Cara, as Crônicas de Nárnia é muito legal. Os livros são sensacionais e eu até achei interessante o que a Disney fez de não começar a adaptação pelo primeiro livro. O primeiro livro é O Sobrinho do Mago e eles começaram pelo segundo, que é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, ele é um filme bem interessante. Quando estreou, muita gente falou que ele ia bater de frente com o Harry Potter por todo aquele mundo que existia, que o C.S. Lewis criou há anos atrás. Só que aí veio o segundo filme, Príncipe Caspian, que, na minha opinião, é muito fraco. Ele se tornou um filme muito infantil. As Crônicas de Nárnia, o primeiro, ele era infantil, mas ele tinha um tom de perigo, um tom mais adulto em algumas coisas. E eu não tô falando isso agora, com uma certa idade. Quando eu assisti o Príncipe Caspian, eu já não gostei do filme. Você percebe que ficou muita coisa de fora em comparação com os livros. O Caspian ele não tem o mesmo carisma que os irmãos Pevensie.
E aí isso gerou que o filme, a Disney desistisse das Crônicas de Nárnia, levasse, a Fox comprasse os direitos, e aí a Fox lançou A Viagem do Peregrino da Alvorada, que é mais divertido, mas talvez as pessoas estavam receosas por conta do precipicácio, não foram ao cinema, não gerou uma receita muito grande, fez com que a Fox desistisse. E agora a Fox vendeu os direitos também para a produtora Mark Gordon, que é a mesma de Grey's Anatomy, que pensa em fazer A Cadeira de Prata. Talvez para 2018, 2019 o filme vai ser lançado. Não tem elenco, não tem uma data fixa ainda, mas é uma nova chance das Crônicas de Nárnia no cinema. Eu acho merecido porque é uma franquia bem legal, uma saga bem bacana que daria pra ter uma continuidade nos cinemas. Agora a gente vai falar de um caso bem engraçado, porque Percy Jackson, os livros são bem legais. Eu achei que seria uma saga bacana, porque a mitologia que o Rick Riordan criou, baseada já na mitologia grega, nórdica e tudo mais, em cada um dos livros, ela é bem interessante. Mas aí a Fox que é conhecida por fazer alguns filmes assim, umas adaptações não tão boas, mexeu bastante no Ladrão de Raios. Faltou personagem, apareceu um personagem que não devia ter aparecido, e aí foi um filme que não era legal, muito modernizado em certos momentos que não deveria ter sido. E isso acabou não agradando os fãs. Não agradou de forma alguma, porque os fãs já não gostam que mudam certas coisas, imagina mudar praticamente o filme inteiro. Uma das provas de que Percy Jackson é totalmente diferente no livro e nos filmes é a ausência do Ares. O Ares é um personagem de suma importância para a história, em todos os livros até o momento, e no filme ele não chega a aparecer. No Ladrão de Raios mesmo, tem uma cena de luta entre ele e o Percy que não acontece, já que o personagem não estava presente na história, o que chateou muito os fãs, deixou eles muito nervosos. E aí veio o segundo filme, que, resumindo, não deu certo, foi horrível, ele talvez seja um pouco mais divertido, mas assim, é um filme que você vai assistir uma vez só e por conta disso a gente não sabe se a Fox vai seguir em frente. Na minha opinião devia ter um terceiro filme, que o Percy Jackson é um universo bastante rico pro cinema, mas longe da Fox e desses produtores, porque foi muito distorcida a história e com certeza se eles fizerem um terceiro filme, vai ser igual aos dois primeiros e não dá mais. Eu não odeio totalmente a Fox, porque tipo, se não fosse a Fox, não existiria o universo cinematográfico dos super-heróis hoje, já que ela começou com X-Men. E a gente vai falar disso num próximo vídeo. Então, Fox, ó. E agora, Divergente. Eu não gosto de Divergente. Eu li os livros, assisti todos os filmes. Eu acho muito ruim, cara, muito ruim. Ele saiu numa época onde as obras distópicas estavam fazendo bastante sucesso por conta de Jogos Vorazes. E a ideia é interessante, só que assim, eu não vou falar dos livros. Os filmes eles foram feitos com algumas mudanças e talvez por isso que não deu tão certo, porque ele é muito parecido com a obra original. O primeiro filme fez sucesso, teve uma bilheteria legal, venda de CDs, porque a trilha sonora do filme ela é toda com músicas pop, do rock, hip hop. A escolha da Shailene Woodley como a personagem atriz deu muito certo, porque ela estava em ascensão com outros filmes que ela vinha fazendo ao longo do tempo. E juntou com aquele elenco que é muito bom, o elenco de Divergente. Tem o Miles Teller, que chegou a concorrer ao Oscar, Naomi Watts, então tudo que tinha tudo para dar certo. E deu no primeiro filme, e já no segundo já começou a dar errado. Insurgente já é um pouco mais legal, por ter uma temática um pouco mais adulta, ele já mostra os acontecimentos, o que aconteceu após o primeiro filme, mas aí a bilheteria começou a cair e o estúdio começou a falar, será que dá pra gente continuar com essa história ou não? Até que veio o Convergente e eles viram que não dava pra continuar mesmo. Convergente é muito ruim, ele é cheio de furos de roteiro, tem erros. É um livro pequeno que foi dividido em 2 filmes, não tinha um porquê. E foi tão ruim, não é só minha opinião, dá pra perceber, que o próprio estúdio decidiu abandonar a segunda parte. Que talvez vai se tornar ou um telefilme ou uma série. Geralmente as sagas têm um lucro de 600%. E no caso de Convergente, ela não chegou a ter um lucro de 100%. Então você percebe que pro estúdio era perigoso apostar em mais um filme, ter um lucro ainda menor e perder dinheiro. Porque querendo ou não, eles estão injetando dinheiro naquilo esperando o lucro. Não é só uma obra boa, um excelente filme, mas o lucro é esperado. E por conta disso, a Shailene Woodley não sabe se vai voltar para o telefilme ou para uma série. Ela até disse que gostaria de voltar, durante uma época ela disse que não queria, então a gente não sabe como é que vai ser. Não sabe nem quando vai ser lançado. Mas eu até espero ver o final, porque muita gente vai ficar esperando o último filme e vai ficar uma história sem um final. E se tem uma saga que chegou muito próximo do sucesso de Harry Potter, essa é Jogos Vorazes.
O filme, ele é excelente, todos os filmes são ótimos, tanto pelas interpretações como pela temática, que ela é um pouco política e uma distopia de como que seria o mundo se a gente precisasse caçar nossa própria comida. Para quem não sabe o que é distopia, ele é um mundo imaginário onde você vive com opressão, um caos total, falta de comida, falta de energia, então é um lugar meio difícil de se viver. E aí Jogos Vorazes tratou disso de uma forma tão legal que ele chocou, talvez no primeiro filme, por exemplo, com a morte da personagem Ru, que é uma criança levando uma flechada, é algo que no cinema nunca tinha sido levado dessa forma. Então foi bem bacana o primeiro filme, o segundo pra mim é o melhor, e aí o terceiro filme foi dividido em duas partes. Esse eu achei que ficou interessante. Tratou toda a parte política, toda aquela coisa de guerra, de vamos à guerra, então vamos primeiro ver o que a gente vai fazer no primeiro filme, e o segundo foi uma ação desenfreada, com um final excelente, e que trouxe uma bilheteria muito boa e talvez até vai gerar um parque no Japão dos Jogos Vorazes. E se a escolha da atriz em Divergente foi muito boa, a gente pode falar o mesmo da Katniss em Jogos Vorazes, porque a Jennifer Lawrence, ela tinha mostrado um potencial quando ela fez Inverno da Alma, acho que uns 2 anos antes de Jogos Vorazes. E depois disso, ela concorreu a 4 Oscars, levando um. Então você vê que é uma atriz com potencial imenso e que ela se entregou de corpo e alma para fazer Jogos Vorazes. E além disso, o estúdio Lionsgate, junto com a escritora Susanna Collins, está estudando a criação de spin-offs para dar continuidade ao universo de Jogos Vorazes no cinema. E agora vem a hora de falar sobre Crepúsculo. Vixe, agora é só chicotada. Não, eu não vou negar, eu gostava de Crepúsculo na época que saiu. Achei um filme bem interessante, algumas coisinhas ali, mas conforme você vai crescendo, você vai abandonando algumas coisas, né? Crepúsculo foi uma que eu abandonei mesmo, que eu vendi livro, vendi filme, vendi copo, vendi tudo que eu tinha. Mentira, olha o copo aqui, ó. Apesar de ser criticado pelos fãs de outras sagas, Crepúsculo tem uma história interessante pelo fato de ele ser levado pro romance. Ele é um dos poucos que foca somente no romance, no triângulo amoroso entre um lobisomem, um zumbi e um vampiro. Zumbi? Brincadeira, gente, a Bella não é um zumbi. Apesar que a Kristen Stewart parece que tá sempre morta em alguns filmes, mas não tem nada a ver. Mas é interessante você ver isso ao longo dos filmes, só que assim, o filme, ele, talvez os efeitos dele, a história, talvez a junção de tudo isso tenha criado essa visão negativa de algumas pessoas. Mas fez bastante dinheiro. O estúdio, o Summit, ele decidiu levar isso até o fim, tanto que dividiu a última parte, Amanhecer, em 2 filmes. Um dos grandes fortes de Crepúsculo talvez seja a sua trilha sonora. Todos os filmes tinham um álbum composto pelos grandes nomes da música daquela época. Então, tipo assim, o primeiro filme era Linkin Park, o segundo teve Muse, o terceiro Muse, Bruno Mars. E foi bem legal isso, porque as pessoas saíam do cinema e já corriam atrás da trilha sonora pra comprar, porque tinham músicas realmente boas. As atuações de alguns personagens eram boas. Por exemplo, o Taylor Lautner e o Robert Pattinson foram achados que fazem vários filmes hoje e estão se dando bem na vida. Enquanto que Kristen Stewart, que já tinha uma bagagem maior, deu uma decaída, voltou agora com talvez alguns filmes. Crepúsculo, ele começou com um orçamento pequeno, gerando uma grande bilheteria e foi assim até o final. Ele teve uma pequena queda com Amanhecer Parte 1, mas Amanhecer Parte 2 as pessoas estavam tão loucas para ver o que tinha acontecido com a história da Bella e seu bebê, que a bilheteria foi ótima, foi excelente e também a Summit está pensando em fazer um spin-off. Spin-off, para quem não sabe, são filmes baseados no mesmo universo, mas sem os personagens principais, algo parecido com Animais Fantásticos Onde Habitam. O que não foi legal de Crepúsculo é o seguinte, ele começou com efeitos muito ruins, porque não tinha um orçamento tão bom. E aí ele foi melhorando. O segundo filme eu achei muito bom, eu até hoje ainda gosto do segundo e do terceiro, que o terceiro ele tem aquela coisa mais de terror, contratou um diretor conhecido de filmes de terror, mas daí tudo aquilo se perdeu, porque já mudaram novamente o diretor, foi o Bill Condon para o quarto e o quinto filme, e aí começou a ficar aquela coisa tão melosa, aquela cena de, nossa, aquele romance chato pra caramba, aquele bebê que claramente era computação gráfica, então isso se perdeu. Eu acho que o que fez com que Crepúsculo se perdesse nos cinemas é a troca de diretores. Cada filme tem a sua visão, porque cada filme tem o seu diretor. Então você imagina tipo um episódio de uma série que tem um diretor, o outro que tem outro diretor e outro roteirista. A história não vai ter um segmento legal. Crepúsculo é um desses casos no qual a bilheteria importou mais do que a qualidade do filme. Porque por mais que a crítica tenha odiado, muitos fãs não tenham gostado dos filmes,
A bilheteria foi excelente, a Summit está dando dinheiro e é por isso que eles querem dar continuidade a tudo isso. E mais um caso desses onde o dinheiro importou mais do que a qualidade do filme é 50 Tons de Cinza. Eu li 50 Tons de Cinza, tá? Não me julguem. Eu sou jornalista, tenho que ler de tudo. E o livro, ele é uma fantasia sensual de dona de casa, não dá pra negar. Ele não tem uma história muito boa, é legal que ele desperta assim, a vontade de você ler o segundo livro, pela forma como ele termina. E o filme seguiu a risca. Teve algumas mudanças ali e aqui, mas foi até que interessante esse segmento. Só que ele gerou uma bilheteria incrível, ele concorreu ao Oscar, por incrível que pareça, mas na verdade foi por trilha sonora, né? O The Weeknd concorreu e acabou perdendo para o Sam Smith. E gerou já está sendo gravado o segundo e o terceiro filme. Apesar de ter sido um sucesso de bilheteria, em termos de crítica ele foi péssimo. Existem dois sites que medem as críticas, que é o IMDb, que são críticas dos fãs. Você vai lá e você coloca sua crítica, e o Rotten Tomatoes, que é uma junção de todas as críticas já lançadas em uma porcentagem. No Rotten Tomatoes, ele tem 25% de críticas, enquanto que no IMDb ele tem uma nota de 4,1. Então você vê que o filme foi legal pra caramba, né? Ele foi o grande campeão do Framboesa de Ouro, que é uma premiação para os piores do ano. Ele conseguiu 5 estatuetas, 5 framboesas, incluindo pior filme e pior ator. E finalizando o vídeo, a gente tem assim, a luz no fim do túnel, que seria no caso a Netflix. Ela sempre traz alguma série de Volta dos Mortos, e nesse caso ela trouxe um filme, uma franquia que é muito boa nos livros, foi muito ruim nos filmes e tá dando mais ou menos certo agora na série, que seria Shadowhunters. Ela é baseada no livro dos Instrumentos Mortais, que são excelentes, e no filme foi muito ruim, cara. O filme, ele tentou compilar tudo aquilo do primeiro livro em 2 horas e meia, mais ou menos, e ficou muito maçante, as interpretações foram ruins, a escolha do elenco, mas pelo menos agora a Netflix está revivendo. A primeira temporada de Shadowhunters é bem legal até, eu achei interessante, era um pouco mais teen, assim, mas tem aquela temática dos livros. E foi renovada com uma segunda temporada, que já estreia agora no dia 2 de janeiro, com cada episódio saindo semanalmente. É isso aí, galera. Então nós falamos aqui sobre as sagas, mostramos a importância de cada uma delas. Mostramos? Cara, você ficou tentado no fundo, né? Se você acha que faltou algumas sagas, escreve aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida, se inscreve no canal, dá uma força aqui pro nosso primeiro vídeo. E é isso aí, nós vamos continuar falando sobre cinemas. A gente ainda só não sabe se vai ser semanal, quinzenal, mensal, ou se a gente vai dar uma de Roberto Carlos e aparecer só no Natal mesmo aqui. Mas agradeço a cada um de vocês e até a próxima.